Olá, meu nome é Nilson Moro e hoje iremos falar sobre mais uma doença dentro da neurologia. E o tema de hoje é doenças neuromusculares. O que são doenças neuromusculares? São doenças que afetam a unidade motora. Então, é a doença do neuromotor, desordem dos nervos periféricos, doença da junção neuromuscular e doenças musculares propriamente ditas. Mas o que é a unidade motora? Bom, a unidade motora corresponde ao nosso sistema nervoso periférico. Então, compreende o segundo neurônio, que é a célula motora alfa, o seu axônio motor, passando pela raiz, nervo periférico, junção neuromuscular e músculo. Portanto, desde o corno anterior da medula até o músculo, nós chamamos de unidade motora. Logicamente que junto com o nervo periférico também acompanha as fibras sensitivas e fibras autonômicas. Então, quaisquer doenças que afetem essa unidade, nós chamamos de doenças neuromusculares. Quais são os principais grupos de doenças neuromusculares? As doenças que afetam o corno anterior da medula, nós chamamos de doença do neuromotor. As doenças que afetam as raízes, radiculopatias, plexopatias, nervos, neuropatias, que pode ser um nervo, então mononeuropatia, ou vários nervos ao mesmo tempo, polineuropatias. Doenças que afetam a junção neuromuscular e as doenças que afetam os músculos, que são as miopatias. Então, por essa ordem, nós seguiremos para tentar cada uma especificar quais são as suas características. Então, essas são as principais doenças que afetam a unidade motora. Mas eu queria que vocês focassem em uma principal, principalmente este ano. As doenças do neurônio motor. Quais são essas doenças? Vamos lá, moçada. Então, doenças do neurônio motor são doenças que afetam principalmente o corno anterior da medula. Mas, no caso da esclerose lateral amiotrófica, também pode ser afetado o primeiro neurônio. São as células piramidais, células de Betz. Então eu vou ter sintomatologia relacionada ou ao primeiro neurônio ou ao segundo neurônio. E quais são essas sintomatologias? Bom, se eu tiver acometimento exclusivamente do corno anterior da medula, eu vou ter, logicamente, fraqueza, porque eu não tenho o neurônio efetor para realizar a força muscular. Então o paciente vai ter fraqueza. Associado a uma hipotonia, hiporreflexia, fasciculação, que é um movimento vermiforme do músculo, e atrofia muscular precoce, pois quem sustenta o tônus muscular é justamente o nosso segundo neurônio. Ao passo que nas lesões que afetam exclusivamente o primeiro neurônio, nós teremos, logicamente, também fraqueza, associado a espasticidade, hiperreflexia, clonos e sinais de Babinski. Então, pode haver doenças que poderão afetar ambas, primeiro e segundo neurônio, ou exclusivamente o segundo neurônio. A principal delas, esclerose lateral amiotrófica, corresponde a 80% das doenças do neuromotor. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença peculiar que afeta tanto o primeiro quanto o segundo neurônio. Mas como? Como que eu vou ter sinais de ambos esses dois neurônios? Simples, eu vou ter fraqueza, logicamente, porque eu estou afetando tanto o primeiro quanto o segundo neurônio, associado a uma hiperreflexia, que é um sinal de primeiro neurônio, e atrofia e fasciculação, que são sinais de segundo neurônio. Posso ter espasticidade associada ou posso ter também hipotonia, dependendo do grau de evolução que o paciente tiver. Uma outra doença do neurônio motor, que é a paralisia bulbar progressiva, que corresponde a aproximadamente a 1 a 2% dos casos de neurônio motor. O que acontece nessa doença? É uma doença que vai afetar progressivamente os neurônios motores, porém ela inicia-se lá na região bulbar. Então, quais são os sintomas desse paciente inicialmente? Disfagia, disfonia, dificuldade para falar, porque a língua vai estar com bastante atrofia e fasciculando. Atrofia muscular espinhal, 10% aproximadamente das doenças do neurônio motor. O que a atrofia muscular espinhal faz? Ela afeta exclusivamente o segundo neurônio. Então, os sinais nesta doença será exclusiva de neurônio motor. Quais que são essas sintomatologias? Atrofia, hiporreflexia, hipotonia e, logicamente, fraqueza associado e essa musculatura. Dentre as principais doenças que vocês vão escutar e falar sobre atrofia muscular espinhal está o bebê hipotônico. Dentro do bebê hipotônico, esse é um diagnóstico importantíssimo diferencial. O caso da doença de Wernicke-Hoffmann, que vocês vão escutar muito na pediatria. E a última doença, esclerose lateral primária, corresponde a 1 a 3% das doenças do neurônio motor, que é uma doença que afeta o primeiro neurônio.
difusamente, dos dois lados, diferentemente do AVC, que a gente vai ter acometimento súbito apenas de um lado. Nessas doenças, todas elas são progressivas, então elas vão piorando gradativamente, afetando os dois lados do corpo. Esclerose lateral amiotrófica. Novamente eu volto para falar para vocês. Por que eu quero que vocês se atentem a essa doença? Nós temos uma celebridade que esse ano faleceu. Steve Hawking, ele tinha esclerose lateral amiotrófica. Durou muito tempo, tá? A progressão da doença dele foi atípica pelo tempo de evolução, mas pelo fato de ser Steve Hawking, acredito que vocês terão que saber, pois cairá na prova. Tá? É uma possível questão que vocês têm que ficar atentos. Então, vamos lembrar bem dessa doença para que vocês consigam acertar essas questões que cairão nas provas de vocês. Então, ela, prevalência, 4 a 6 para cada 10 mil habitantes. Então, não é tão rara assim. A incidência de 0,4 a cada 3 para cada 100 mil habitantes. Ela pode ser adquirida ou hereditária. Na grande maioria delas, 80% ela é adquirida. Não se sabe por quê, que em determinado momento da vida nós começaremos a desenvolver essa doença. E hereditárias, tá? 5 a 10%, que tem a ver com uma mutação na superoxidesmutase. Esse é um gene que tem relação, uma enzima que tem relação com a retirada de radicais livres. Então, com a presença dessa mutação, não consegue tirar esses radicais livres, há um acúmulo e uma morte neuronal muito acelerada, de primeiro ou mesmo de segundo neurônio. E qual que é a idade? Normalmente em torno dos 50 anos. Esse é um padrão que costuma aparecer, mas pode aparecer mais precocemente. Como nós vemos aqui, abaixo dos 40 anos em torno de 10% e abaixo dos 30 anos apenas 5% da população. Então é uma doença que ela costuma aparecer na meia-idade, mais ou menos em torno de 50 anos, tá? Com acometimento de primeiro e de segundo neurônio, e na grande maioria das vezes, 80%, ela é adquirida. E por que acontece, professor? Não se sabe, não existe uma etiologia. Se existisse uma etiologia, nós teríamos a cura para ela, mas ainda não foi descoberto isso. Mas existem algumas hipóteses. A principal hipótese é uma extoxicidade pelo glutamato. Nós sabemos que o glutamato é um neurotransmissor excitatório, que ele começa a estimular muito o nosso neurônio motor a um influxo de cálcio e morte neuronal programada. Isso ao longo da vida acontece, mas é bem lento. Mas não se sabe por que essa vulnerabilidade seletiva do neurônio motor afeta principalmente ele e acaba acelerando mais ainda a sua morte. Tá? Então, essa é a principal hipótese. Por isso existe até uma medicação contra isso. Nós citaremos mais à frente. Outra é uma citotoxicidade por radicais livres, que é acúmulo de cobre e zinco, que tem relação com a superoxidesmutase, mas não conseguiu-se mudar essa expectativa para melhorar com a medicação. Aventou-se a hipótese de uma doença autoimune também, que ficou incerta, foi tentado fazer medicações, mas as medicações não conseguiram um processo adequado de melhora, ou uma disfunção mitocondrial que levaria a uma depressão de ATP e, consequentemente, uma morte neuronal. Tudo isso levando a essa vulnerabilidade e morte neuronal muito acelerada dos neurônios motores exclusivamente. E como que é o diagnóstico? Eu vejo um paciente, como que eu consigo fazer o diagnóstico do paciente? Se o paciente tem ou não tem ela, professor? Simples, gente. Como eu expliquei para vocês. Será um paciente que terá sinais de neurônio motor inferior e sinais de neurônio motor superior. E quais são esses sinais? Fraqueza, logicamente, atrofia, fasciculações e cãibras, associado a uma espasticidade, logicamente que fraqueza, e hiperreflexia. Posso ter Hoffmann e posso ter Babinski associado e até mesmo clonos. Então, a sobreposição dessas duas sintomatologias, nós possivelmente estaremos à frente de uma paciente com esclerose lateral amiotrófica. No passado foi criado um critério chamado critério de Ellscore. Por que foi criado esse critério? Simples, porque o diagnóstico dessa doença estava demorando mais ou menos em torno de 2 anos. Então a gente pegava um paciente já bem avançado e nossa tentativa era muito frustrada de ter recuperação para ele, ou de melhora de qualidade de vida. Então foi criado um critério para tentar chegar num diagnóstico provável, possível, mesmo definido da doença. O que eles fizeram? Consideraram como ela definida, isto é, esse paciente tem esclerose lateral amiotrófica, quando eu encontro 3 dos 4 segmentos corporais, sinais de neurônio motor inferior e de superior. Quais são os segmentos corporais? Craniais, incluindo língua, esternocleidomastoide, trapézio, cervical, que seria membros superiores, torácico, seria musculatura abdominal e intercostais, e
Sinais de neuromotor inferior ou superior na região lombar, que seriam os membros inferiores. Então, se eu tiver 3 desses 4 segmentos acometidos, estaremos falando de uma ela definida. Ela provável quanto 2 dos 4 e ela possível 1 dos 4, desde que, se for 2 ou 4, uma seja rostral em relação à outra, em cima em relação à outra, no caso do neuromotor inferior. E quais são as principais manifestações clínicas? Como eu falei para vocês, sinais de neuromotor inferior e superior nos membros, ok? Normalmente, a fraqueza ela é assimétrica, isso é importante. O paciente às vezes começa com uma atrofia de mão, simples, tá? E de repente essa fraqueza começa a piorar, uma dificuldade de segurar algum objeto, de repente começa a fazer uma extensão para membros inferiores, isso vai progredindo lentamente. Normalmente o predomínio no início ela é distal. Eu posso ter acometimento da musculatura pulbar, como eu citei, disfagia, disartria, atrofia e fasciculação de língua. A motricidade ocular extrínseca e o esfíncter normalmente são poupados. Ok? Então, assim, a gente pode saber porque o Steve Hawking ele se comunicava pelos olhos. Então, a motricidade ocular extrínseca dele estava poupada. A respiração é tardiamente afetada por conta da musculatura intercostal que eu comentei com vocês, tá? Então, musculatura intercostal e diafragma são afetados, e se são afetados, o paciente dependerá de uma ventilação para conseguir respirar. A sensibilidade, logicamente, se eu estou falando de doença do neuromotor, ele é exclusivo do neuromotor, não tem acometimento sensitivo. Mas você colocou que a maioria, sim, você imagina um paciente com uma postura sem se mexer o dia inteiro numa maca, ele vai fazer compressão de nervos periféricos e pode ter sintomatologia, mas é secundária a alguma compressão. E o cognitivo, tá? O paciente é perfeitamente lúcido, entende e vê tudo o que está acontecendo. Diagnóstico. 95% de precisão diagnóstico é clínico, mas eu posso ter um auxílio. Como? A eletromiografia, ela me ajuda naquela musculatura que você testou, que você está na dúvida se está fraco ou não está, ou que ela não está fraca, tem inteiramente força. Quando eu coloco a agulha ali, eu consigo identificar se esse músculo está desnervado ou não. Então, ele é um complemento do meu exame clínico. Eu vou conseguir diferenciar se eu tenho mais segmentos corporais acometidos e, consequentemente, fechar o diagnóstico para esse paciente. Existem algumas outras doenças que são diferenciais, que eu preciso afastar, mas que a eletromiografia me ajuda muito nessas questões. Paraplegia espástica é principal. Então, a ressonância coluna cervical é muito importante. Os pacientes têm compressão cervical, eles vão ter sinais de segundo neurônio no membro superior com espasticidade nos membros inferiores, quando está associada à mielopatia. Então, é uma doença que pode enganar a gente no diagnóstico diferencial, porque eu vou ter 2 sinais na mesma pessoa, do superior, neuromotor inferior e neuromotor superior nos membros inferiores. Prognóstico. Quanto tempo que a pessoa vai viver, já que não tem cura? Vamos lá. 50% costuma morrer em 3 anos, 80% em 5 anos e apenas 5 a 10% consegue viver mais que 10 anos. O Steve Hawking teve essa sorte, viveu por muito tempo, tá? Ele caiu nessa taxa de 5 a 10%, mas é muito raro isso, normalmente em torno de 5 anos. E logicamente que a morte é por falência respiratória. Então o paciente que vai afetando a musculatura intercostal, não consegue respirar, vai para a ventilação mecânica, pega infecções e consequentemente vai evoluir para a morte. O tratamento, portanto, ele é não curativo. O Riluzol, como eu falei para vocês, que existe uma ação do glutamato, é uma medicação que inibe a liberação do glutamato. Se eu conseguir inibir a liberação do glutamato, eu consigo poupar neuromotor. Mas, professor, se eu der um Riluzol para um paciente, quanto tempo que ele viverá mais? Por exemplo, se eu tenho um paciente que vai viver em torno de 5 anos, ele viverá em torno de 5 anos e meio, 5 anos e 4 meses. Então, há muito pouca a diferença de progressão da doença. O edavarona é uma medicação nova, ainda não temos no Brasil. É uma medicação que foi criada no Japão e o objetivo dela é que ela é nootrópica e neuroprotetora. Como eu falei para vocês, existe um acúmulo de radicais livres e o nosso intuito é tentar poupar o neuromotor. Então é o que essa medicação faz. Ela atua no metabolismo oxidativo, só que ainda não tem uma projeção muito grande de quanto que está tendo de melhora, mas ela não foge muito do que o Riluzol faz. Então eu vou aumentar um pouco mais a perspectiva de vida para esse paciente, com uma qualidade e melhor. Esse paciente tem que usar na fase inicial. Não adianta nada eu dar no paciente que está já acamado, porque eu não vou progredir nada. Pelo contrário, eu vou protelar uma qualidade ruim de vida que ele pode ter. O mais importante, na minha opinião, gente, multidisciplinar. Físio,
Fonoterapia ocupacional. Se esse paciente consegue manter um tônus muscular, consegue manter uma certa força, ele consegue poupar um pouco de neurônio também. Então, se ele fizer isso, ele vai ter uma qualidade de vida muito boa, tá? Apesar de saber que vai morrer mais à frente. Mas pelo menos ele consegue viver esse período que ele tem com uma certa qualidade de vida. E as medicações paliativas, se o paciente tiver alguma complicação, intestino preso, dá laxante, boca seca, assim, a gente vai dando medicações para que amenizem esses distúrbios que ele terá ao longo da vida dele. A doença do neuromotor secundária à infecção é uma doença do neuromotor também, porém, secundária a um processo infeccioso. Destas, a principal é a poliomielite. É uma doença já extinta no nosso meio por conta da vacinação do vírus da polio, tá? Mas para nós lembrarmos, é uma infecção fecal oral. Esse vírus tem um tropismo para o sistema nervoso, tá? Principalmente o corno anterior da medula, tá? Ele afeta assimetricamente o corno anterior da medula, portanto a doença ela tem um perfil assimétrico, tá? E se ela afeta o neurônio motor inferior, ela vai ter exclusivamente sinais de neurônio motor inferior. Então são pacientes que têm uma perna muito atrófica, um braço muito atrófico em relação ao outro, devido a uma doença infecciosa que mata esses neurônios. Aqueles neurônios que sobrevivem, que não morrem na vigência da infecção, eles conseguem assumir um pouco o papel daqueles que morreram. Então eles assumem o papel daquelas unidades motoras que morreram. Então assumem aqueles músculos, aqueles filhos que foram perdidos, que ficaram adotivos, aquelas fibras musculares. Se ela assume, ela dobra o seu poder de fazer reação. Portanto, ele dobra também o seu trabalho. Então ele consegue melhorar um pouco a força após a infecção, porém o seu trabalho é dobrado. Nós sabemos que ao longo da vida, nossos neurônios vão morrer daqui a um certo tempo. Não são todos, mas um pouquinho vai morrer. Se eu tenho uma quantidade muito grande e morre um pouquinho, não tem nenhum problema. Só que se eu tenho poucos neurônios, um que morra, um que vá à falência, vai me fazer muita falta. E na síndrome pós-polio é justamente isso que acontece. 25 a 60% dos pacientes, após mais ou menos 20 a 30 anos da doença, da poliomielite, começam a ter um quadro de fatigabilidade aumentada, dor e perda de força. Por quê? Esses neurônios motores que sofreram, que sobreviveram após o quadro infeccioso, eles estão sobrecarregados e acabam entrando em falência em determinada época da vida. Como já tem pouco, o pouquinho que morre faz muita falta. Esse paciente começa a entrar numa certa fatigabilidade. Portanto, o que eles têm que fazer ao longo da vida é poupar esses neurônios, cuidar muito bem deles, evitar exagero em atividades físicas para que não sobrecarreguem eles. Neuropatia periférica, portanto, saiu o neurônio motor. Não vou falar aqui de radiculopatias, que tem a ver mais com a aula de neurocirurgia, compressão radicular, entre aspas, e vão passar para neuropatias periféricas. Quando eu falo neuropatia, eu falo acometimento de nervo. Então, eu posso afetar um nervo exclusivamente, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, paralisia do fibular na cabeça da fíbula, em que eu vou ter sintomatologia exclusiva no território daquele nervo acometido. Moneuropatia múltipla, o que é isto? Eu tenho acometimento de vários nervos, porém em tempos diferentes. Por exemplo, eu afeto o nervo mediano no túnel do carpo hoje, amanhã o nervo fibular, depois de amanhã o tibial, depois de amanhã o nervo ulnar, e assim randomicamente eu vou pegando vários nervos periféricos, tá? Mas não ao mesmo tempo. Ele geralmente tem um início agudo, normalmente é bem doloroso e tem muito a ver com vasculite e no nosso meio hanseníase. É muito importante. E as polineuropatias, quando tem um acometimento de vários nervos ao mesmo tempo. Aqui aquele padrão distal maior acometimento que o padrão proximal, tá? A gente fala então padrão distal simétrico, padrão tipo bota e luva. Então as polineuropatias, aquele acometimento difuso. Eu afeto diferentes tipos de fibras, logicamente. Se eu tenho num nervo periférico motor, sensitivo e autonômico, eu tenho que pensar que essas três fibras serão acometidas. Então eu posso ter acometimento autonômico. Qual acometimento autonômico? O que o paciente vai referir? Sensação de inchaço, alteração sudomotora, rarefação de pelos, rarefação de unhas, isso logicamente num quadro mais crônico. Alterações motoras, como são mais distais, o paciente vai falar para vocês, professor, eu estou com uma fraqueza distal na mão ou no meu braço. Não, gente. Ele vai falar que está tropeçando mais fácil, que está com dificuldade de abrir algum objeto com a mão, mas que tem facilidade em sentar e levantar ou erguer os braços. E o acometimento sensitivo, eu posso acometer tanto as fibras grossas quanto as fibras finas ou pobremente mineralizadas.
Fibras grossas, sabemos que tem a ver com propriocepção consciente, equilíbrio. Então, o paciente ficará um pouco mais desequilibrado. E no caso das fibras finas ou pobremente mineralizadas, dor e temperatura. Ele não vai sentir o chão, se está quente ou está frio, vai sentir queimação, ardência. Então, esse acometimento dessas 3 fibras é o mais comum das polineuropatias. Logicamente que a gente pode afetar uma ou afetar outra exclusivamente. Mas o padrão geral, principalmente em provas que eles irão falar para vocês, será o acometimento das 3 fibras ao mesmo tempo. Então esse aqui é um padrão clássico que a gente chama de padrão de bota e padrão de luva. Depois a gente vai falar aqui, doutor, parece que eu estou com uma meia no pé, parece que eu estou com uma luva nas mãos que eu não consigo sentir adequadamente. Síndrome de Guillain-Barré, esse é uma das principais temas de prova. Quero que vocês guardem também esse tema dentro das doenças neuromusculares. Falei doença neuromotor, no caso esclerose lateral amiotrófica, e agora síndrome de Guillain-Barré. Esse é um tema clássico de prova. Vocês têm que saber, principalmente em relação a diagnóstico e tratamento. Então, a síndrome de Guillain-Barré, vou falar isso aqui 3 vezes para vocês. Causa mais comum de fraqueza rapidamente progressiva. Pessoal, qual que é a causa mais comum de fraqueza rapidamente progressiva? Síndrome de Guillain-Barré. Novamente, qual é a causa mais comum de fraqueza ou de paralisia flácida? Síndrome de Guillain-Barré. Então, sempre que vocês estiverem à frente de um paciente que esteja com uma evolução progressiva de perda de força e ou sensibilidade, deveremos lembrar sempre de síndrome de Guillain-Barré. Até que se prove ao contrário, esse é um dos principais diagnósticos. Idade, não existe uma idade que acometa, tá? Desde criança até uma pessoa idosa pode ser acometido, porém, existe uma idade mais comum que varia ali entre 35, 40, até mesmo 60, 75 anos. E o que é a doença? É uma neuropatia desmielinizante autoimune, isto é, existe um anticorpo que vai lá na proteína da mielina e destrói a nossa proteína da mielina. O que isso faz? Se eu não tenho mielina, o meu impulso nervoso não trafega rapidamente, porque a mielina tem a ver com velocidade de condução. Se ela não trafega rapidamente, demora para fazer essa progressão da condução do potencial de ação, eu posso ter bloqueio, consequentemente perda da função do nervo. E aí pode afetar parte sensitiva e eu posso afetar parte motora. E ocorre essa desmielinização segmentar. Então, focal, são vários pedacinhos do nervos ou do axônio que serão desmielinizados de uma forma progressiva. E geralmente é precedido de alguma infecção em 70% das vezes. Nos casos mais comuns, infecções de vias aéreas superiores, que são as arboviroses também, que é outra causa muito comum, principalmente agora relacionada ao Zika, ou mesmo a dengue e a chikungunya, e também ao Campylobacter jejuni, que após uma alteração no trato gastrointestinal, um quadro diarreico, eu também posso ter evolução. Então, o que acontece? Eu tenho um quadro infeccioso, esse epítopo, tá, da bactéria, do vírus, em que o anticorpo vai se grudar neles, ele é muito semelhante ao epítopo da bainha de mielina. Então, na produção de um anticorpo contra esses micro-organismos, eu estou produzindo um anticorpo também que serve ou que se aloca também lá na mielina, consequentemente causando uma destruição. Então é um pool, uma quantidade grande de anticorpos que são produzidas, que logicamente vão conseguir matar o vírus ou a bactéria, mas também vai atuar contra o nosso corpo, contra a nossa bainha de mielina. Então, o que o paciente vai apresentar? Uma fraqueza progressiva, podendo afetar a parte facial em 50% das vezes. Então, o paciente vai ter fraqueza, e inicialmente aquele padrão ascendente. Professor, sempre é uma fraqueza ascendente? Olha, nas provas eles vão colocar para vocês, fraqueza ascendente. Mas a palavra sempre eu não gosto, tá bom, gente? É uma fraqueza que pode ser ascendente, mas há quadros, como eu vou citar para vocês, em que pode ter acometimento na região cervical, por exemplo, e depois na região da perna. Então não é um quadro ascendente sempre, na maioria das vezes sim. Eu posso ter acometimento autonômico em 65% das vezes. Quais são os acometimentos autonômicos? Taquicardia, variação pressórica, sudorese. Então é um paciente que vai ter uma instabilidade hemodinâmica. Portanto, esse paciente tem que ficar onde? Unidade de terapia intensiva, não uma emergência. Eu não posso deixar esse paciente numa enfermaria e deixar ele quieto lá sem eu poder observá-lo ou alguém poder observá-lo 24 horas por dia. As funções vesicais geralmente são preservados
E quando que esse paciente atinge o máximo de pico de fraqueza? Então, quando estou falando disso, estou falando de nadir. Então, nadir é quando o paciente vai atingir o pico de fraqueza dele. Essa fraqueza ela vai evoluir em até 4 semanas. Ela não evolui mais no Guillain-Barré, mais que isso. Se ela começar a progredir mais que 4 semanas, tem que pensar numa outra doença, que seria uma polineuropatia desmobilizante crônica, e não aguda, como é o Guillain-Barré. Portanto, o Guillain-Barré progride em até 4 semanas, depois estabiliza e começa a melhorar. 50% atinge o pico de fraqueza em 2 semanas, 80% em 3 e 90% dos pacientes vão atingir a fraqueza na 4ª semana. A falência respiratória pode ocorrer em 30% dos casos, por isso teremos que ficar atentos a este paciente. Tá? E a mortalidade? Existe mortalidade? Existe, infelizmente. 5% dos casos devido à infecção, logicamente, esses pacientes que têm falência respiratória entram num quadro infeccioso e não conseguem sair, acabam evoluindo com uma falência. Estresse respiratório, embolia pulmonar e arritmia, que são relacionados à disfunção autonômica. Portanto, esse paciente tem que ser monitorado, ficar do lado desse paciente para que a gente não perca, porque é uma doença que é tratável e que tem recuperação. Aqui, como eu falei para vocês, existem algumas formas atípicas, tá, da doença, que é a forma oftalmoplética, síndrome de Miller-Fisher, em que tem acometimento ocular, tá, motricidade ocular extrínseca, ataxia e arreflexia global. Neste caso, não tenho fraqueza, ok? Mas é um quadro progressivo também. A forma faringo-cérvico-braquial, que 15% dos casos, como eu falei para vocês, faringo-cérvico-bulbar. O paciente tem disfagia, disfonia e fraqueza em membros superiores inicialmente. A forma paraparética lembra muito uma síndrome medular, só que aqui eu vou ter sinais de segundo neurônio, eu não vou ter cometimento de esfíncter neste caso e não vou ter nível sensitivo. Tá? Prestar muita atenção nessas quadros de Guillain-Barré. E as formas desautonômicas, que eu posso ter uma disfunção simpática e parasimpática, com a reflexia ou hiporreflexia. Normalmente abre-se o quadro assim e depois progride para um quadro de fraqueza difusa. Então, o diagnóstico ele é exclusivamente clínico. Paciente com fraqueza rapidamente progressiva, Guillain-Barré. Okay? Posso ter cometimento sensitivo, normalmente os pacientes podem abrir com um quadro de dor na panturrilha, dor na região lombar ou dor na região cervical, que tem que ver com essa desmilinização das raízes cervicais, raízes lombares, isso dá muita dor. Tá? Esse quadro ascendente de perda de força e de sensibilidade, com uma progressão em até 4 semanas, associado à reflexia global, porque eu vou perder o arco reflexo, o paciente vai ficar arreflexo. Então, perda de força progressiva associada à sensibilidade, associado à reflexia global, estamos falando de Guillain-Barré. Como que eu posso confirmar isso? O líquor, tema de prova. Qual o diagnóstico que eu faço laboratorialmente? O diagnóstico de Guillain-Barré. Eu vou fazer uma punção licórica e vou encontrar uma dissociação proteíno-citológica. O que é isso? Como eu não tenho infecção vigente, mas eu tenho um processo inflamatório, eu vou ter um aumento de proteínas. Tá? Pelo processo inflamatório, quebra de barreira, associado a um não aumento de células inflamatórias, no caso, células neutrófilos ou linfócitos, porque eu não tenho processo infeccioso, eu tenho apenas uma desmilinização. A desmilinização eleva a proteína, consequentemente eu vou encontrar isso no líquor. Então, aumento de proteína com celularidade normal, dissociação proteinocitológica, Guillain-Barré. Em todos os casos eu vou encontrar isso, professor? Não. Nas primeiras 2 semanas, tá? Em 80% dos casos apenas eu posso apresentar. Então, 1/3 dos pacientes, principalmente na primeira semana, pode ser normal. Então, prestar atenção nisso, gente. Não é porque está normal que o paciente não tem Guillain-Barré. Okay? E também nem sempre eu vou encontrar uma dissociação proteinocitológica. Se eu tiver uma pleocitose, o que é isso? Aumento de celularidade, eu tenho que pensar que a gente chama de Guillain-Barré-like. Então, doença de Lyme, HIV e sarcoidose nós temos que pensar. Anticorpos poderia pedir? Posso. Seus anticorpos antigangliosídeos, principalmente relacionados ao Campylobacter jejuni. O problema é que isso demora para ficar pronto, às vezes não é rápido. Eu não posso esperar isso para fazer um diagnóstico de Guillain-Barré, mas eu posso concluir meu diagnóstico através do anticorpo. Eletromiografia, eu vou encontrar esse padrão desmilinizante, que é de lentificação, e a partir daqui eu vou fechar o diagnóstico. Só que a eletromiografia também demora em torno de 14 a 21 dias para encontrar os traços clássicos de uma doença desmilinizante.
Vamos lá para a questão. 2011, um paciente apresenta tetraparesia flácida, simétrica e arreflexia de instalação aguda. Gente, novamente voltando. Causa mais comum de fraqueza rapidamente progressiva, síndrome de Guillain-Barré. Vamos terminar. Com evolução ascendente, mais um dado, associada a diparesia facial periférica bilateral. Lembra que eu comentei com vocês, 50% dos pacientes podem ter fraqueza periférica. Pode ser dos dois lados ou pode ser assimétrica. E o exame do líquor mostrando dissociação proteinocitológica. Provável diagnóstico, gente, que tá fácil para nós já, né? Uma polirradiculopatia inflamatória desminilizante aguda ou síndrome de Guillain-Barré. Qual que é o tratamento? Bom, como expliquei para vocês, eu tenho uma produção de anticorpos. Esses anticorpos foram produzidos contra uma certa infecção. Às vezes eu não identifiquei a infecção, porque 70% das vezes eu encontro, às vezes não encontro nada, nenhuma infecção precedendo esse quadro dele. Então, como que eu vou tratar? Eu vou dar corticoide para parar a produção de anticorpos? Não, porque o que está me causando mal, na verdade, são aqueles anticorpos que estão circulantes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que limpar. Eu tenho que passar o nosso sangue numa peneira, tirar esses anticorpos para que eles deixem de destruir a nossa bainha de mielina. Como que eu faço isso? Duas formas. Plasmaférese, parece muito uma hemodiálise. Eu tiro o plasma do paciente cheio de anticorpos contra a bainha de mielina, ou outros anticorpos também, e entro com plasma sem anticorpos. Consequentemente, eu vou estar limpando essa quantidade de anticorpos que existem circulantes dele. O paciente irá estabilizar. A imunoglobulina tem a mesma eficácia. A imunoglobulina é um anticorpo. Então, eu vou dar um anticorpo que vai grudar naquele anticorpo do paciente que está causando mal para ele e vai eliminar. Então, eu consigo fazer isso, tá? Através desses dois tratamentos. A imunoglobulina, a gente faz uma dose de 0,4 mg por quilo por dia durante 5 dias. Então, são 2 gramas no total para esse paciente durante 5 dias. E a plasmaférese normalmente são em 5 sessões. Quanto mais precoce você iniciar o tratamento, mais rápido o paciente irá melhorar. Lembrando uma coisa, gente. Eu vou dar o tratamento e o paciente vai melhorar amanhã? Não vai. Por quê? Você vai parar o processo de agressão. Só que o nervo vai continuar desmielizado. O que vai acontecer? A célula de Schwann vai começar a remielinizar o nervo. Então, a partir daí, ele vai estabilizar e com a reprodução de mielina, ele vai começar a melhorar. Em torno de 3, 6 meses a 1 ano, ele vai estar quase completamente melhor. Dependendo, logicamente, de cada grau de evolução de cada paciente. E a melhora clínica melhorou de 6 a 27 dias. Quando eu falo melhora, começou a melhorar. Tá? Não é melhorou completamente. Outras polineuropatias agudas que podem lembrar um quadro de Guillain-Barré. Polineuropatia do doente crítico, o que é isso? É uma neuropatia que existe nos pacientes críticos. Quando eu falei pacientes críticos, são pacientes que estão na UTI. Então, aqueles pacientes que estão associados à ventilação mecânica prolongada, sepse grave e síndrome inflamatória sistêmica, devido a um processo infeccioso grave, esse paciente pode evoluir com uma degradação do seu nervo periférico, porque o nervo também sofre. Assim como o músculo atrofia, todo o organismo começa a evoluir com uma certa involução por conta do processo infeccioso e inflamatório, o nervo também sofre, principalmente a parte mais distal. E esse paciente começa a evoluir com um quadro de fraqueza. E pode ser piorado por bloqueador neuromuscular, às vezes o paciente não consegue ventilar. Vamos fazer um bloqueador neuromuscular para esse paciente que está aqui na UTI para ele ventilar melhor? Eu posso levar uma causa, uma piora da neuropatia, ou o uso de corticoides. Normalmente o líquor não tem dissociação, porque isso aqui é um diagnóstico diferencial. O paciente tem uma infecção e ficou fraco. Opa, pode ser Guillain-Barré, pode. Vamos funcionar. Eu não vou encontrar dissociação proteinocitológica nesses casos, porque é uma agressão direta no nervo pelo mecanismo inflamatório infeccioso que está ocorrendo em todo o organismo dele. A eletromiografia, diferentemente do Guillain-Barré, ela tem um padrão axonal. Então, o neurônio motor, lá no corpo anterior da medula, ele tem que produzir energia e mandar para todo o seu axônio até chegar na região mais distal. Então, se eu tenho um processo que está impedindo a chegada desse substrato lá nas regiões mais distais, ele irá sofrer por conta desse processo inflamatório, assim como a parte sensitiva. Então, esse paciente evoluirá com uma perda axonal. Existe um diagnóstico diferencial, que é a miopatia do doente crítico, que é exclusivamente motora, também que pode ocorrer nesses estados de processos graves.
Uma outra doença, porfiria intermitente aguda, também pode cair em provas, que eu estou citando para vocês. É uma doença autossômica dominante, só que ela é peculiar. Ela não é só a neuropatia. É um paciente que tem crises agudas de dor abdominal, associada a uma neuropatia exclusivamente motora. Sempre assim? Não. Mas na grande maioria das vezes ela é exclusivamente motora. Só o axônio motor é degenerado. Simétrica e proximal, então lembra muito Guillain-Barré, e associada a distúrbios psiquiátricos e crises epilépticas. Então, um distúrbio da produção do M, tá? Da hemoglobina. Então, como que eu faço o diagnóstico? Acúmulo de ácido delta-aminolevulínico e o pórfiro-bilinogênio na urina. Então, se eu tenho um acúmulo dessas substâncias, isso mostra que tem um defeito na produção do M, consequentemente levando a todos esses distúrbios, nós estamos falando a porfiria intermitente aguda. Ela é bem peculiar por conta dessas características. Neuropatia craniana aguda, então, saindo da parte periférica de membros, paralisia de Bell é uma neuropatia, tá? Que tem um acometimento também relacionado à infecção, tá? Que é a paralisia do nervo facial unilateral idiopática, tá? Então, o nervo facial ele sofre um acometimento por um processo infeccioso ou inflamatório, tá? Às vezes não é palpável isso, tá? Porque não é todo paciente que consegue identificar esse quadro infeccioso, em que o nervo deixa de funcionar. Se eu deixo de funcionar o nervo periférico, eu vou ter cometimento tanto da região superior da face, quanto da região inferior. Associada a lagoftalmia, o paciente não vai conseguir fechar. Alteração de glândula submandibular sublingual, glândula lacrimal e outras características mais, tá? E pode estar associado a uma síndrome a um processo ao herpes zoster, tá? Que nesse caso aqui seria a síndrome de Hansen-Hunt. Então, herpes zoster mais paralisia de Bell, síndrome de Hansen-Hunt. Normalmente a gente vê essas vesículas bem no trajeto do nervo facial. Como que eu trato? Prednisona. Se eu tenho um processo inflamatório neste nervo, ele está passando dentro de um canal muito estreito lá na mastoide. Então, se ele só é um processo inflamatório, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desinflamar o nervo neste caso. Então, eu entro com prednisona para desinflamar o nervo e ele poder ter uma recuperação mais precoce. Quanto antes eu iniciar, melhor a recuperação do nervo. O aciclovir eu vou usar apenas nos casos relacionados à infecção por ele, tá? No caso da infecção por herpes zoster. Então, na síndrome de Hansen-Hunt, além do prednisona, eu também entro com o aciclovir. Outras polineuropatias, que são as polineuropatias crônicas, lembrar do diabetes mellitus, que ela pode dar todo e qualquer tipo de neuropatia, isto é, mononeuropatia múltipla, mas principalmente polineuropatia distal simétrica. Ciência renal crônica são as metabólicas, pode levar síndrome do carpo, tá? Ou algumas axonopatias, ciência hepática, doenças tiroidianas, principalmente o hipotiroidismo, as doenças nutricionais, deficiência de vitamina B12, as infecções, outra doença que dá todo tipo de neuropatia é o HIV, e a hanseníase, que tem aquele padrão mais sensitivo. Então, sempre que eu estou à frente de um processo de uma polineuropatia, eu tenho que excluir várias doenças para tentar chegar no diagnóstico. Mesmo assim, 20 a 30% pode ser idiopática. E as doenças hereditárias. A diabetes, como eu mostrei para vocês, ela é a mais comum dentro das polineuropatias crônicas, em que eu vou ter perda tanto de sensibilidades de fibras finas e fibras grossas. Então, o que o paciente vai ter? Desequilíbrio, disestesias, que é dor intensa nos pés com queimação, alodínia, tá? Principalmente nas fases iniciais, que são essas disestesias dolorosas. A fraqueza inicial ela é mínima, mas com a evolução, se o paciente não tratar, ele costuma evoluir para tropeços e perda de forças distais dos membros superiores. Eu posso também ter disfunção autonômica. Então, o paciente vai ter gastroparesia diabética. O que é isso? A inervação autonômica que faz o controle autonômico nosso intestino vai começar a ter dificuldade, o paciente vai alternar diarreia com constipação. E qual que é o tratamento? Tem algum remedinho que eu posso dar, professor, para o nervo crescer rapidamente de novo para ele melhorar? Não tem. Tá? Infelizmente não tem. O que ele tem que fazer? Você tem que dar condições para que ele cresça normalmente, porque o nervo cresce. Cresce 1 a 2 milímetros por dia, mas se você der condições para ele crescer, como que eu vou dar condição? Tratar rigorosamente o diabetes. Se eu não tratar o diabetes, o paciente não vai melhorar. Então é muito importante que a gente trate o diabetes para que o nervo consiga crescer adequadamente e voltar às funções dele. Saindo de nervo periférico, chegando em doenças da junção neuromuscular. Rapidamente, para nós lembrarmos, aqui é um axônio motor, da sua terminal pré-sináptico,
fenda sináptica, musculatura, que é receptor pós-sináptico. Então, o potencial de ação, através do impulso saltatório, chegará lá no terminal pré-sináptico, ele irá liberar, abrir o canal de cálcio. Esse cálcio vai entrar, fazer um influxo para dentro do terminal pré-sináptico. Esse influxo de cálcio vai fazer com que as vesículas de acetilcolina façam uma exocitose e liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Ela ligará no receptor dela, que é o receptor de acetilcolina pós-sináptico. Ligando o receptor pós-sináptico, ele vai abrir o potencial de ação, influxo de cálcio, consequentemente passagem do potencial de ação. Então eu tenho uma passagem elétrica que vira química e depois vira elétrica novamente. Tá? Eu tenho uma quantidade mais ou menos de acetilcolina que é liberada para cada potencial de ação, em torno de 30 vesículas. As vesículas são liberadas, tá, de acetilcolina, que é um quanta. Cada vesícula vai conseguir liberar mais ou menos 1 mV de potencial de ação. Sabemos que o potencial de repouso da célula muscular é mais ou menos menos 80. Ele vai cair para menos 50 ou até o menos 40 e vai conseguir deflagrar o potencial de ação. Importante saber isso, tá? Porque qualquer alteração pré na fenda sináptica ou pós-sináptica, esse paciente vai ter uma alteração desse passagem potencial. Se eu estou falando de terminal pré-sináptico motor, essa aqui é uma doença que afeta exclusivamente a função motora. Quais são as doenças que podem afetar a junção neuromuscular? As pré-sinápticas, isto é, afetam o botão ali, o receptor pré-sináptico. Síndrome astênica de Eaton-Lambert, que é uma síndrome que afeta o canal de cálcio. Eu tenho um anticorpo contra o canal de cálcio. Consequentemente, se o cálcio não entra, eu não consigo expulsar acetilcolina. Então não tem potencial de ação. O paciente fica fraco. Se eu começar a estimular muito, uma hora ou outra esse potencial acaba entrando. Então o paciente volta à força. Então essa aqui é uma doença em que, ao contrário da miastenia, vocês vão ver, eles melhoram com a estimulação de força. E o botulismo, em que existe uma toxina, que é a toxina botulínica, que vai lá fazer um bloqueio do receptor pré-sináptico e destruição dele. Então eu tenho que terminar esse bloqueio, reproduzir esse terminal pré-sináptico para que o paciente volte à força dele. E a mais importante delas, tá? Que é a alteração na região pós-sináptica, que é a miastenia gravis, em que eu tenho um anticorpo contra o receptor de acetilcolina. Se eu tenho um anticorpo lá, quando eu solto a acetilcolina, não consegue entrar na célula para liberar o potencial de ação. Consequentemente, o paciente vai ter uma fraqueza. Então, qual que é a incidência de miastenia gravis? 1 para cada 10 para cada milhão, e a prevalência de 25 a 150 para cada milhão de habitantes. Qual a idade mais comum? A gente fala que é uma idade que tem acometimento bimodal. O que isso quer dizer? Como é uma doença autoimune, costuma afetar mulheres jovens. Então, nas mulheres jovens, ela é mais comum, mais ou menos entre 20 e 24 anos, até chama de período de idade fértil, aos 35 anos. Então, a relação é 7 para 3. Nos idosos, a relação é 1 para 1. Então, eu não tenho uma relação homem-mulher na fase mais idosa. Nos idosos, tem muita relação com o timoma, que é um tumor maligno do timo. E qual que é a clínica? Eu vou ter nesses pacientes o que a gente chama de fraqueza flutuante. Como eu expliquei para vocês, com a passagem de potencial de ação, eu vou liberar acetilcolina na fenda sináptica. Se eu tenho o receptor bisperano, eu vou entrar e vou fazer o potencial normal. Porém, numa quantidade de 100, por exemplo, 50 vão estar bloqueados. Então eu tenho que liberar esses 50 aqui para poder ter o potencial. Mas eu libero uma quantidade de acetilcolina, às vezes eu não consigo liberar os 50, então eu libero mais. Então, a cada vez que eu vou liberando mais potencial de ação, mais acetilcolina vai aparecer na fenda sináptica. E eu vou conseguir preencher melhor esses potenciais. Só que chega um certo tempo em que essa acetilcolina ela é quebrada pela acetilcolinesterase. Ela não consegue ficar muito tempo ali atuando. Então, a acetilcolinesterase quebra em acetato e colina para ela ser reproduzida. Só que eu tenho um estoque. Esse meu estoque não é infinito. Então, se eu começo a soltar potencial de ação nesse paciente, liberar acetilcolina, chega uma certa hora que meu estoque vai diminuindo. Consequentemente, esse preenchimento desses receptores que estão disponíveis, que já são poucos, não são preenchidos totalmente. Então, aquele potencial que deveria passar, já não passa. Então, nesse momento, o paciente começa a ficar fraco. O que isso quer dizer? A cada vez que eu estimulo o paciente vai ficando cada vez mais fraco. Quando eu descanso, dá tempo para a minha acetilcolina ser reproduzida
para poder ser liberado novamente, eu melhoro o pool, a quantidade de acetilcolina, a força do paciente aumenta. Então, ao longo do dia, o paciente vai flutuando a fraqueza dele. Ele acorda muito bem de manhã porque ele descansou, tem um monte de acetilcolina. Com o passar do dia, ele vai piorando, porque eu estou usando essa musculatura, eu estou gastando a musculatura. Então, se eu estou gastando acetilcolina, não está dando tempo a ser reproduzido, ele começa a ficar fraco. O que ele faz? Para, descansa um pouco, dá um tempinho, volta um pouquinho a força, continua a fazer força. Fica fraco de novo, melhora, para, e assim ele vai flutuando ao longo do dia. Aquele paciente às vezes está mastigando uma carne, ele tem que parar, descansar, para voltar a mastigar de novo. Portanto, a fraqueza dele tem picos de melhora e picos de piora. Logicamente associado ao esforço físico. Então, a fadigabilidade dele é anormal. Quanto mais ele exercita, mais fadigado ele fica. Ela costuma iniciar na forma ocular. Como? O paciente tem uma queda palpebral assimétrica, então a fenda palpebral, que é o que a gente enxerga de olho, ela vai diminuindo ao longo do dia ou ao esforço. Tá? E o paciente pode ter diplopia, que isto é, como a musculatura ocular extrínseca não tem força para movimentar isso, ou está cansando, o olho desalinha. Se ele desalinha, o paralelismo do olho se perde, o paciente começa a enxergar duplo. Então, essa é a forma mais comum do início da miastenia graves. 1/3 pode ter disfagia e fraqueza na mastigação, como eu citei para vocês. Essa disfagia normalmente é para líquidos. Então, o paciente começa a tomar líquido, começa a engasgar e tem regurgitação nasal, por conta da fraqueza do palato mole. 40% fraqueza do palato, a fala torna-se anasalada por conta da fraqueza desse palato, e 20 a 30% dos pacientes têm fraqueza proximal, isto é, fraqueza generalizada. Então, não são todos os pacientes que têm fraqueza generalizada. A grande maioria, em torno de 60%, ela inicia da forma ocular. Um pouco tem disfagia, tá? E 20 a 30% acometimento proximal. E, logicamente, se eu estou falando de doença da junção neuromuscular, é uma doença de força. Tá? Então, não tenho sensibilidade acometida. Aqui é uma classificação de Osterman e Jenkins, tá? Mostrando para vocês que a forma ocular corresponde a aproximadamente em torno de 60%, tá? Podendo ser associada com uma disfunção também bulbar. Ah, mas é a grande maioria. Uma parte menor, tá? Graças a Deus, porque o acometimento generalizado ele é mais complicado de ser tratado, tem que ser mais agressivo no tratamento. Ele tem esse acometimento que pode envolver tanto musculatura bulbar quanto a parte generalizada, com bastante fraqueza, e uma forma grave, tá? Que só a gente chama de crise miastênica, o paciente evolui ou pode evoluir para insuficiência respiratória rapidamente, é um grupo bem menor. Tá? Se eu estou falando de miastenia, se estou falando uma doença autoimune, normalmente eu posso encontrar outras doenças autoimunes, então eu tenho que pesquisar. Nos casos aqui das doenças autoimunes, a mais comum é o hipotireoidismo. Então, o doença de Hashimoto é uma doença muito comum associada à miastenia graves. Mas lúpus, outras doenças também podem ser cometidas. Investigar Guillain-Barré ou PIDC, que é a poliradículo crônica, ou canulopatia, ou mesmo miopatias inflamatórias. Se eu tenho uma produção de anticorpo, aonde que ele é produzido? Normalmente, o anticorpo, quando ele é diferenciado e por um defeito de produção, isso ocorre no timo. Então, a diferenciação entre célula T para célula B ocorre para a produção de anticorpos. Esse defeito, como o timo está evoluindo, ocorre esse defeito normalmente lá. Então, se eu tenho um defeito no timo, eu tenho que investigar esse timo. Esse timo sofre um processo inflamatório, nós chamamos de hiperplasia tímica. Então, em 70% dos pacientes com miastenia graves, terão hiperplasia tímica, não são todos que têm. Nestes casos de hiperplasia ou de timoma, nós temos que retirar o timo, já que ali é onde está sendo produzida a célula T, que vai se diferenciar erroneamente em célula B e vai produzir um anticorpo contra nós mesmos. 10% tem timoma, que é um tumor maligno de mediastino, então precisa ser identificado e retirado imediatamente. Tá? Normalmente, como eu falei para vocês, mais relacionado às pessoas mais idosas. Tá? E eu posso encontrar, além do receptor de acetilcolina, que é o anticorpo, o anti-estriatal, também que tem a ver com a miastenia graves. Como que é o diagnóstico, professor? Bom, o quadro clínico é muito típico. É um paciente que vai acordar de manhã bem e vai chegar ao final da tarde vai estar ruim, fadigado, cansado, com diplopia, queda palpebral ou isso ao esforço.
Eu posso fazer isso no consultório, se ele chegar lá, posso. Você pode estimular a fadigabilidade. Esse aqui é o teste que chama de teste de Kogan, que eu peço para o paciente ficar olhando para o meu dedo durante 2 minutos, mais ou menos, e que eu vou observar que a pálpebra começar a cair. O que eu faço nesse caso? Bom, vamos tentar reverter isso? Vamos. Como eu falei para vocês, eu preciso do quê? De acetilcolina. Então vamos tirar a acetilcolinesterase, que aí eu dou mais viabilidade para a acetilcolina. Ela fica mais tempo ali na fenda, podendo atuar. Como que eu faço isso? Antigamente usava o tensilon, que é o cloridato de hidrofrônio. A gente não tem mais no mercado hoje. Mas a gente usa mais a neostigmina, que é a prostigmina. O tensilon ele é usado endovenoso e a prostigmina, a neostigmina, é usado intramuscular. Então eu injeto um anticolinesterásico. Se eu tiro a acetilcolinesterase, eu dou mais viabilidade para a acetilcolina e o paciente vai acontecer o quê? Melhorar. Então, no momento que eu injeto, no caso do tensilon, automaticamente o paciente vai abrirá o olho automaticamente, voltará à sua força motora com a medicação, depois de um tempo volta a declinar de novo. No caso da neostigmina, mais ou menos em torno de 40 minutos. Posso pedir anticorpo, que vai ser encontrado mais ou menos em 80%, 90% dos pacientes miastênicos, no caso do o anticorpo antirreceptor de acetilcolina, que é o mais comum. Pode ter casos negativos, e aí eu peço o antimúsculo estriatal, que está encontrado em mais ou menos em 30% dos miastênicos. E o ICPAC test, que é esse paciente que está com uma fraqueza palpebral, eu coloco um gelo na pálpebra superior, o olho do paciente abre-se automaticamente pelo gelo. A eletromiografia também me ajuda, isso aqui é um padrão normal. Eu faço a mesma coisa, aquele estímulo que eu falei para vocês de fadigabilidade, só que eu fadigo na forma de choque. Então, eu dou 3 estímulos por segundo, que seria 3 Hz, um total de 10 estímulos. O normal é que cada potencial de ação seja liberada uma quantidade de acetilcolina e essa quantidade consiga deflagrar o potencial de ação no músculo. Só que na miastenia não acontece isso, né, gente? Eu dou o estímulo e a tendência é que o potencial de ação vá diminuindo a sua função. Então eu tenho um padrão que a gente chama de padrão decremental, menor que 10%, que é esse daqui que nós enxergamos aqui. Então o que eu tenho que fazer no tratamento? Remover, primeira coisa, qualquer fator exacerbante. Há infecções, há medicamentos, a depenicilamina, aminoglicosídeos, medicações que tenham potássio podem piorar a miastenia. Então o que eu vou fazer? Eu preciso tirar essas substâncias ou as infecções que piorem esse quadro. Consequentemente, eu tirando o fator exacerbante, eu consigo melhorar um pouco esse paciente. Como eu falei para vocês, dou inibidor de acetilcolinesterase. Vou fazer intramuscular EV? Não. Existe uma medicação endovenosa, que é o Mestinon, que nós usamos, que é a pridostigmina, e essa medicação vai ajudar a inibir a acetilcolinesterase e, consequentemente, melhora a acetilcolina, melhora a força do paciente. Posso fazer plasmaférese imunoglobulina quando? Quando eu estou diante de uma paciente que está em crise miastênica, que está próximo a evoluir para insuficiência respiratória. Eu não quero que esse paciente evolua para isso, porque ele vai adquirir infecção e vai complicar mais ainda a minha miastenia. Então, nesses casos mais graves, ou às vezes pré-operatórios de timectomia, eu posso fazer uma imunoglobulina ou uma plasmaférese para quê? Tirar aquela quantidade de anticorpos para que a musculatura volte a funcionar adequadamente, o potencial da junção neuromuscular volte a funcionar e esse paciente melhore. A timectomia está indicada nos casos que eu tenho hiperplasia ou um timoma, e naqueles pacientes jovens que vão ter uma longa progressão da doença, mesmo que não tenha hiperplasia, eu também posso fazer timectomia, já que eu sei que ali é um dos locais e processos de produção de anticorpo contra a acetilcolina. E, logicamente, se eu tenho uma produção ininterrupta de anticorpos, eu tenho que fazer uma imunossupressão, principalmente com prednisona e azatioprina. Então, questão sobre a miastenia grave, assinala a alternativa correta. A timectomia pode ser indicada mesmo aos pacientes sem timoma, pois esse procedimento promove a melhora clínica em até 85% deles, dentre os quais 35% conseguem viver sem medicação. Na presença de crise miastênica, os melhores resultados têm sido obtidos com pulso ciclofosfamida. A ciclofosfamida é uma pulso de imunoterápico muito intensa, tá? A gente faz uma depressão da imunidade muito grande. Não é normalmente o que a gente costuma usar, tá bom? E podem piorar a miopatia, devendo ser usados com cautela. A presença de anticorpo antireceptor de acetilcolina é fundamental para o diagnóstico de miastenia grave. Está presente em todos os casos? Não, gente, já falei para vocês que não. O quadro clínico é caracterizado por fraqueza muscular predominantemente na região proximal dos membros,
Sendo acometimento bulbar muito raro? Também não, gente. Falei para vocês que não. E o mecanismo fisiopatológico principal é a redução dos receptores pré-sinápticos de colina. Não, é uma doença pós-sináptica. Portanto, essa aqui é a questão correta, tá? Então, o procedimento promove a melhora clínica até 85% dos pacientes e até uma quantidade de pacientes consegue vir melhorar mesmo sem a medicação, tá? Porque ali é local de produção dos anticorpos. Tá? Muito importante a gente ter isso em mente para que a gente consiga entender a fisiopatologia da doença. Sendo de junção, indo para a miopatia, o que é miopatia? Tá? O que são miopatias? São desordens nas quais há um defeito primário, estrutural ou funcional do músculo. Então, se eu perder nervo, o músculo vai atrofiar. Isso é miopatia? Não, gente. É quando tem um defeito primário, sem acometimento do sistema nervoso central ou mesmo periférico. Quais são as principais miopatias, tá, que existem? Normalmente a gente divide em duas, tá? Adquiridas e as hereditárias. Dentro das hereditárias, as principais são as distrofias. No caso, as distrofinopatias, a de Duchenne é a mais comum. Existem distrofias de cinturas, que são cintura pélvica e escapular, por isso esse nome, distrofias de cinturas, ou distrofias que afetam a face, escápulo, humeral, distrofias miotônicas, óculo-faringe distrais, as distrofias congênitas e alguns defeitos mitocondriais ou depósitos de lipídios também poderia dar, por exemplo, uma doença de Pompe. E as miopatias inflamatórias, essas eu quero que vocês foquem mais, que no caso a polimiosite, dermatomiosite e miosite por corpúsculo inclusão, essas são as mais comuns. Existem miopatias tóxicas? Existem medicações que fazem uma rabdomiólise, então é importante a gente ter em mente que algumas medicações podem evoluir para isso, e as endócrinas, no caso das hipotireoidismo ou hipertireoidismo, principalmente poderiam evoluir também com quadros miopáticos. Então, como que eu faço a avaliação no paciente? História, tá? É um paciente que vai ter uma história bem sugestiva. Qual que é a principal característica de um paciente com miopatia? Como é uma doença sistêmica, ela terá um acometimento sistêmico muscular, de grandes grupos musculares. Os principais grupos musculares envolvidos são proximais. Então, cintura escapular e cintura pélvica são os principais grupamentos musculares envolvidos nas miopatias. Então, qual que vai ser a queixa do paciente? Doutor, eu não estou conseguindo mais subir degrau. Ou, doutor, não estou conseguindo mais pentear meu cabelo ou colocar algum objeto em cima da minha cabeça. Vou sentar no vaso sanitário e não consigo levantar mais. Se eu agacho no chão, eu não consigo mais levantar. Não consigo correr ou andar adequadamente. Então, isso já remete para a gente que a fraqueza deve ser provavelmente proximal. Esse paciente não vai ter dificuldade para segurar objetos, abrir porta ou tropeços frequentes no caso de musculatura distal. Posso ter dor? Sintomas positivos? Posso, tá? Então, as câimbras são muito relacionadas às doenças inflamatórias musculares. Câimbras, mialgias importantes. E sintomas negativos de perda de força. Muito importante a gente ter em mente da história familiar. Como eu falei para vocês, existem muitas causas hereditárias. Então, é muito importante a gente ter em mente que se existe ou não alguma causa familiar associada. E se tem algum fator precipitante, esforço físico intenso, alguma medicação, ou alguma outra coisa de toxicidade que levaria a um quadro de fraqueza muscular. Então, sabendo que esse quadro ele é proximal, ele tem uma sugestibilidade de acometimento primariamente muscular, eu tenho que começar a envolver e pensar nas doenças. Nas distrofias musculares, como o nome já diz, é uma destruição do trofismo muscular por algum acometimento primário no músculo. Então, a doença muscular primária, a transmissão destas distrofias, elas são hereditárias. O curso ele é progressivo e pode acometer outros órgãos, como tecido muscular cardíaco e alteração do desenvolvimento neuropsicomotor. E não há tratamento curativo para as distrofias musculares. Aqui é um grupo muito grande, tá? Dentre as principais distrofias está a distrofia de Duchenne, que é uma distrofinopatia. O que é uma distrofinopatia? Tá? O gene da distrofina produz uma proteína, que é a distrofina, que ela faz uma ligação, um link entre a membrana muscular e o núcleo. Bom, se eu não tenho essa membrana, essa proteína que sustente isso, eu causo uma instabilidade da membrana muscular e essa membrana se rompe. Então eu rompo a membrana, rompo o músculo e começo a ter uma destruição progressiva por falta dessa proteína. Então eu tenho a ausência de distrofina. Então isso levará a uma perda progressiva de fibras musculares. Ela é ligada ao cromossomo X. Então apenas homens, no caso, meninos, terão a doença.
ok? As mulheres serão apenas carreadoras desse gene. Mas como o Y não atua, sempre a mulher é quem manda, tá? Então, o paciente que terá a distrofinopatia, no caso do Duchenne, esse será apenas os meninos. Então, há uma mutação no XP21. Há uma deleção nesse gene, consequentemente, do gene da distrofina, então eu não vou produzir aquela proteína necessária para manter essa estabilidade muscular. A frequência é mais ou menos 1 em cada 3.500 nascidos vivos e ocorre, logicamente, apenas em meninos. Quais são os aspectos clínicos? Esse é um paciente que nasce normal, mama normal, senta normal e começa a andar na idade, porque ele não tem atraso, a princípio. Só que vai chegar aos 3 anos, mais ou menos, o paciente vai ter o quê? Dificuldades. Por exemplo, papai, eu não consigo acompanhar o meu amiguinho que corre. Então, ele tem dificuldade para correr, dificuldade para sentar e levantar, tá? Principalmente da região pélvica, porque essa região vai ser inicialmente a mais acometida para depois o acometimento da cintura escapular. Vai começar a andar parecendo um patinho, fazendo báscula. Então, a gente chama de marcha anserina, por conta da fraqueza da cintura escapular. E andar sobre os artelhos. Há uma predominância de força na musculatura mais posterior do que na anterior. Então, a tendência é que a musculatura posterior, que é no caso do tríceps sural, gastrocnêmios e sólios, tende a predominar sobre o tibial anterior. Então, esse paciente começa a andar sobre os artelhos e faz o que a gente chama de pseudo-hipertrofia. Na verdade, eu tenho uma hipertrofia muscular, só que tem uma degeneração também. E há um acúmulo terminal de fibroblastos, de tecido intersticial em volta dessas fibras, apesar de elas estarem um pouco mais fortes que a outra, mas que levam a uma hipertrofia que não é a hipertrofia verdadeira. Então, a gente chama de pseudo-hipertrofia. Esse paciente, como tem uma fraqueza da musculatura abdominal e dos quadríceps maior, ele tem uma hiperlordose exagerada com mudança do eixo gravitacional e deformidades esqueléticas. O sinal de Gowers é um levantar miopático. O que é isso? O paciente, para começar a levantar, quando ele está no chão, ele começa a se escalar, porque ele não tem força para sustentar o quadríceps e até conseguir ficar em pé. Então, esse levantar miopático chamamos de sinal de Gowers. E ele para de andar mais ou menos em torno de 10 anos. Então, isso é marcante para a distrofia muscular de Duchenne. O paciente para de andar em torno dos 10 anos e fica cadeirante. Ele também tem uma miocardiopatia, um retardo mental em 1/3 dos pacientes, e normalmente vão a óbito entre a segunda e terceira década por conta dessa miocardiopatia. Então, aqui é o levantar miopático, mostrando para vocês, e uma hiperlordose, além da hipertrofia pseudo-hipertrofia de panturrilha. Vou mostrar para vocês só numa biópsia muscular, mostrando que o paciente não tem distrofina, tá, na biópsia muscular, através da biópsia, tá, através da biópsia muscular, e a deleção no gene da distrofina é outra forma que a gente pode fazer também o diagnóstico. CPK, logicamente, se eu tenho perda de músculo, vou ter aumento de creatina. As características da eletromiografia é esse padrão homeopático, a biópsia vai mostrar essa destruição muscular. A análise do DNA fecha o diagnóstico e o tratamento com prednisona, que pode poupar um pouco essa musculatura ainda viável, mas é muito pouco. Steiner é um outro tipo de distrofia muscular. Ela tem uma destruição associada ao quê? A uma miotonia, que é uma fraqueza e atrofia dos músculos cranianos distal. Então, a miotonia é uma hiperestabilidade muscular. A gente vai fechar a mão e vai ter dificuldade para abrir, associado à distrofia muscular. Neste caso aqui, a fraqueza não é proximal, ela é um pouco mais distal. Tá? Eu tenho uma expansão repetida do CTG, tá? Que é um gene cromossomo 19, de origem autossômico dominante. Então, aqui várias pessoas da família, tanto homens quanto mulheres, terão esta doença. E ele é bem característico. O paciente terá calvície, essa perda mais distal e retardo mental também associado. As miopatias inflamatórias são a que costumam cair mais em provas. É importante saber que é uma doença adquirida e potencialmente tratável. Portanto, precisamos identificar precocemente, tá? 1 para cada 100 mil. Os principais tipos, que é a polidermatomiosite e a miosite por corpúsculo de inclusão. Essas duas são as principais. Qual que é patogênese? Eu tenho um processo inflamatório no músculo, tá? Esse processo patogênico pode ser humoral, que é mediado por anticorpo, no caso da dermatomiosite, ou mediado por células, no caso da polimiosite e miosite por corpúsculo de inclusão. Isso levará a uma necrose e degeneração de fibras musculares pelo processo inflamatório. No caso da dermatomiosite, esse processo inflamatório é mais perifascicular, porque tem mais relação com vasos sanguíneos, que estão mais perifascicular.
A dermatomiosite, como o próprio nome já diz, é uma doença humoralmente dependente de anticorpos que afetam músculos e pele. Então tem uma microangiopatia em músculo e em pele. Os sintomas progridem de semanas a meses e os sinais de peles mais comuns, rache da face e do pescoço, que é um sinal do V, que é onde tem principalmente exposição solar e no rache malar, edema periorbital, que a gente chama de heliótropo, dor e fraqueza da musculatura proximal e flexores da cabeça. Então, o paciente pode ter queda da cabeça por dificuldade de fazer a extensão e flexão, e fraqueza proximal, principalmente. Grande parte deles evolui com disfagia, tanto para sólido quanto para líquidos. E pode também haver anormalidades, tanto cardíacas quanto pulmonares. Lembrar que da dermatomiosite, ela tem uma relação muito importante com doenças neoplásicas. Então, eles falam até que é uma doença paraneoplásica. Importante, então, a gente sempre pesquisar tumor de ovário, mama, cólon e melanomas. Aqui são os rachis malares, que eu falei para vocês, o heliótropo, sinal de Gottron e esse sinal do V, tá? Que são sinais muito comuns das pacientes que têm dermatomiosite. A polimiosite é uma resposta imune imediata, então é uma fisiopatologia diferente da dermatomiosite e que afeta primariamente as fibras musculares. Aqui a gente não tem acometimento de pele. Então os sintomas musculares são semelhantes à dermatomiosite e não tem envolvimento de pele, tá? São menos envolvidos nas doenças neoplásicas em relação à dermatomiosite, mas pode também ter alguma relação. O que a gente faz no diagnóstico? Então tem uma fraqueza proximal, mialgia, dor, tá? Pode ter ou não acometimento de pele, peço uma CPK. CPK elevado, existe um acometimento muscular com destruição de fibras. A eletromio já me mostra que existe um padrão homeopático e eu vou ver uma inflamação na biópsia muscular. O que eu tenho que fazer? Eu tenho um processo inflamatório imune contra o músculo, então eu tenho que fazer uma imunossupressão. Posso fazer com corticoide, azatioprina, metotrexate ou mesmo pulso de ciclofosfamida. Mielopatia, então saindo da sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, lembrar que as mielopatias podem ser uma das causas também de fraqueza, tá? Lembrar do trato córtico espinhal lateral, trato espinotalâmico lateral, espinotalâmico anterior e sistema cordonal posterior. Por que eu estou falando disso? Tá? Porque aqui a gente vai ter um padrão de acometimento que vocês vão estar relacionados a esses tipos de tratos. Meio transverso, eu vou ter o quê? Um acometimento de todos esses tratos. Então o paciente vai ter nível sensitivo no local da lesão, dali para baixo não vai sentir, todas as modalidades de sensibilidade, paraparesia ou tetraparesia e, logicamente, alteração esfincteriana. Então, o que corresponde a uma síndrome medular? Alteração esfincteriana, nível sensitivo e para ou tetraplegia. Síndrome de Brown-Séquard, eu tenho uma hemissecção medular. Se eu tenho uma hemissecção medular, eu vou ter acometimento, por exemplo, de um lado, o trato córtico espinhal já cruzou. Então, ipsilateral abaixo daquele nível vai estar acometido, por exemplo, ipsilateral, assim como o síndrome cordonal posterior, porque ele entra e não cruza ao subir, vai cruzar lá no bulbo. Então, o ipsilateral, a lesão eu vou ter perda de força e sensibilidade profunda, e contralateral, espinotalâmico lateral, dor e temperatura. Então, por exemplo, se for um nível de T10, eu vou ter mais ou menos perda de força na perna direita e alteração propriocepção consciente na perna direita e alteração de dor e temperatura na perna esquerda. As causas mais comuns são infecciosas, então a gente sempre tem que investigar, mas existem também doenças autoimunes, como esclerose múltipla e doença de Devic. Tratamento corticoide para desinflamar a medula rapidamente, para que ele consiga melhorar. Questãozinha escolar de 9 anos, previamente ixa, trazida ao pronto-socorro com história de fraqueza progressiva de braços e pernas há 5 dias. Novamente falando para vocês, fraqueza progressiva. Refere episódio de infecção viral das vias aéreas superiores há 2 semanas. Opa, uma infecção precedendo o quadro de fraqueza dele. Ao exame físico, o menor está consciente e colaborativa. Por exemplo, fraqueza cardíaca chega a variar entre 60 e 140, lembrar de desautonomia, e a pressão arterial também varia entre 90 por 60 e 140 por 90, mais um sinal de desautonomia. Respiração um pouco superficial, com frequência respiratória de 50. Então, é um paciente que está evoluindo gravemente. Temos que prestar atenção nesse paciente. O exame neurológico mostra uma fraqueza simétrica da face, então tem diparesia facial e dos 4 membros. Os reflexos profundos estão ausentes. Fraqueza rapidamente progressiva com arreflexia global e diparesia facial associada à desautonomia. O diagnóstico está muito claro para a gente, né, gente? Então, qual é o diagnóstico desse paciente? Síndrome de Guillain-Barré. Então, resumidamente, gente, entender conceito de unidade motora. O que é uma unidade motora para vocês entenderem as doenças neuromusculares?
A doença neuromotor é uma doença que deve cair em prova esse ano por conta do Steve Hawking. Lembrado assim de Guillain-Barré, principalmente em relação ao diagnóstico. A miastenia gravis, que é uma doença que tem relação com a junção neuromuscular, que é uma doença pós-sináptica. Lembrar das poli e dermatomiosite, nos casos das miopatias inflamatórias. E lembrar das síndromes medulares. Obrigado e boa prova.